Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje tenho o prazer de conversar com Hernani Magalhães, ele que é presidente do Sindicato dos Comerciários. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o sindicato, porque a gente sempre relembra para você aí de casa o trabalho do sindicato no dia a dia, e vamos fazer uma avaliação sobre o ano de 2022 e as perspectivas para 2023. Hernani, seja muito bem-vindo ao programa Trabalhador em Foco, é sempre um prazer falar com você. Obrigado, Carla. É um prazer também falar para você e para os comerciários. Com certeza. Queria que você começasse explicando para a gente assim, o que é o sindicato, há quanto tempo ele existe e quais são os trabalhadores que fazem parte do guarda-chuva, né? Que protege esses trabalhadores. Que categorias, né? Que base trabalhadora é essa? O nosso sindicato, Carla, existe desde 17 de 7 de 1931. É bastante já idoso, mais de 90 anos. Isso aí. A nossa atividade em questão ao trabalhador, a gente sempre aqui fica procurando lutar pelos direitos do trabalhador e da categoria comerciária, dando benefício que pode ser feito na área de atendimento aqui no sindicato, na área médica e dentária, e o sindicato sempre vem tentando viabilizar o máximo possível para o trabalhador ter acesso a essas informações, mesmo às vezes ele não sendo associado, ele chega aqui, ele tem as informações que ele procura. Perfeito. Quando a gente fala em comerciário, a gente está falando de todo mundo que trabalha no comércio, seja ele uma loja de roupa, seja uma farmácia, o que mais para as pessoas entenderem, e aquele trabalhador que não tem conhecimento ainda do que é o sindicato, entender se ele pode ser um associado do sindicato de acordo com a sua atividade laboral. O sindicato abrange, né, a categoria de lojas de roupa, supermercado, material de construção, farmácia, mercados e mercadinhos, né? Em via de Feirinha de regra, pessoas que Itaipava. atendem o público na venda de produtos, não é isso? Exatamente. Perfeito. Agora, como é que foi o ano de 2022 para o trabalhador comerciário? Foi um ano meio complicado, né, Carla? Nós tivemos aí aquelas tragédias que houve, problemas naturais, né, velho? Socioambientais, né? Nós não esperávamos que isso fosse acontecer. Aconteceu duas tragédias simultâneas, né? Pós-Covid, quando o comerciante e o próprio colaborador, o comerciário, estava se reequilibrando para vir depois da Covid, veio as duas tragédias, que foi em diferença de um mês, 15 do 2 a 20 do 3. Então, a gente teve, né, duas tragédias aí que prejudicou bastante a classe comercial, principalmente na área de vendas de roupa, que foi Rua Tereza, Centro, Bing, um Verdade. pouco de Itaipava, porque quando atingem aqui o centro, normalmente essas enchentes, esses desastres naturais, vai levando essa aguaceira, vai tudo para a área de Correza, Itaipava, e também atrapalhou bastante. Mas, fora isso, está sendo um ano que a gente tem já começando a se reequilibrar, graças a Deus. Vamos ver se agora, no fim do ano, a gente vai ter um bom fim de ano. Certo. Na sua avaliação, houve redução de postos de emprego de forma significativa
por conta das tragédias socioambientais de fevereiro e março? Com certeza houve. Pelo menos aí nós perdemos aí uma gama aí de mais de 1.500 postos de trabalho, porque teve lojas que não reabriram mais, né? Ou reabriram com outro segmento, deixaram a parte de comércio. A gente tem percebido que alguns lugares aqui no centro, principalmente na Rua Tereza, estão reabrindo, mas estão ainda com dificuldade, porque foi uma perda muito grande, muito difícil. A gente teve a nossa convenção coletiva até prejudicada um pouquinho por causa disso, justamente para dar um suporte para o patronal poder se equilibrar, porque não adianta você ter o emprego e não ter o funcionário e não ter como pagar. Então, houve uma perca uma gama boa de. A gente chegou o dia aqui de fazer 10 de homologação, 12 no dia, porque a empresa, sentindo que não daria para cumprir com seus compromissos, teve que demitir, infelizmente, né? Mas está começando a retomada. Nesse ponto de vista, na questão da retomada, e a gente fala de comércio, a gente teve agora em Petrópolis, né, a abertura de um novo shopping, que é uma unidade que diz, né, a área de comunicação do shopping diz que vai gerar pelo menos de 1.000 a 1.200 empregos. Vocês já sentiram isso chegando no sindicato? Novos trabalhadores se associando, entendendo o trabalho do sindicato, trabalhadores que estão assumindo esses postos de emprego nessa unidade de shopping na cidade? Com certeza já sentimos, cara, mais ou menos 1.000 empregos, sendo que não são todos, né? Porque dentro dali do shopping tem segurança, tem alimentação, tem outros sindicatos, então não são todos comerciários. Pelo menos ali Perfeito. deve ter uma gama de uns 300 comerciários a 400 comerciários. E eles já fizeram a inversão de semana inglesa, e essas medidas que foram tomadas em termo aditivo para o funcionamento da Copa do Mundo, né? Quando o jogo é de manhã, desconta, quando o jogo é de tarde, desconta em banco de hora. Isso a gente já tem a programação em muitas lojas de lá, apesar que teve algumas lojas que ainda não conseguiu abrir, né? Grande loja que está para ser aberta essa semana, na semana que vem. Mas a gente espera que esse shopping vai trazer uma boa gama de emprego para o comércio, sim, com certeza. Legal, importante a gente falar dessa questão da abertura de novos postos de emprego, né? E ressaltar para o trabalhador que já foi contratado ou que porventura venha a ser contratado e está assistindo a gente, a importância dele entender o papel do sindicato nesse momento em que ele se torna, talvez ele não seja um comerciário até então, mas que ele se torna um trabalhador comerciário, o quanto ele pode, o quanto ele está seguro tendo o sindicato e o quanto ele pode se beneficiar sendo um associado do sindicato. E aí, por conta disso, eu queria que você falasse um pouquinho, principalmente para esses novos trabalhadores que vão estar assumindo os postos de emprego nesse shopping novo que abriu em Petrópolis, né? Quais são as vantagens reais no dia a dia dele de fazer parte como associado de um sindicato como é o sindicato do comerciário? Acho que a nossa gravação deu uma travada. Como eu sempre digo, cara, voltou. Como eu sempre digo, a pessoa que vem aqui no sindicato, o trabalhador, o colaborador, ele é sempre assistido. Mesmo ele não querendo se associar só para se informar, ele é assistido igualmente ele sendo associado. É um trabalho que a gente faz aqui, que a gente
não diferencia o associado ou não. Muitas das vezes o trabalhador é demitido da empresa, não é feito aqui, porque a empresa não quis fazer, apesar de estar no dissídio coletivo que tem que ser feito aqui, e ele acaba de fazer a rescisão dele, ele vem no sindicato. Associado ou não, a gente revisa o termo de homologação dele, e se tiver errado, a gente pede para ir na empresa ser corrigido, ou se estiver certo, a gente diz, está certo. Para associar a pessoa, quando entra para o comércio, já, alguns deles já vieram aqui, né, desse shopping novo, se informar dos direitos e benefícios. E nós temos, como você sabe, um trabalho muito bom na área social, né? Atendimento médico dentário, sítio, subsede de Itaipava, que o pessoal, por exemplo, que trabalha em Itaipava, pode ser beneficiado pela subsede lá, que fica no Shopping 2000, na sala 101, e toda a necessidade que ele tem de informação quando chega aqui, mesmo ele não se sindicalizando, que é opcional, né? Quando entra na empresa hoje, a empresa é obrigada a dizer para ele se ele quer se associar ou não. Se ele não quiser se associar, ele tem que vir aqui no sindicato fazer a cartinha. Até algumas empresas se adiantando aí, fazendo a cartinha por conta própria e não descontando do empregado. Isso é uma parte que não pode ser feita. É Ela tem que irregular. dizer para o empregado, para o colaborador, o seguinte: se você não quiser ser sócio, você tem que ir lá no sindicato, que eles vão fazer uma cartinha, você vai assinar, a empresa não vai descontar. E dizer para ele: você vai lá porque também tem os benefícios que a gente explica quando a pessoa vem dizendo que não quer se associar, porque não interessa, e a gente explica. Muitas das vezes ele desiste de não se associar porque sabe do benefício que a gente tem aqui. Porque o benefício, além de ser para o trabalhador, é para os dependentes, o esposo e filho. Nós temos um associado aqui, que é ele, a mulher e 6 filhos, por R$ 56. Aonde tem isso? No, Com direito à 80% do consulta atendimento médica, odontológica, dentista, psicologia, parcerias. otorrinolaringologia, que é atendido no consultório particular do médico. Então, é só ele apanhar aqui a autorização e ir na clínica marcar, ligar ou ir lá marcar, ele vai ser atendido como um paciente particular quando não é no sindicato. E temos mais de 80 convênios com universidade, com clínicas, Clínica Dom Pedro, check-up, clínicas boas, que o associado ele tem um desconto muito bom, entendeu? Um Perfeito. desconto que chega até, dependendo do exame que é feito, até 50% no particular, mas com 50% com o convênio com o sindicato. Então, é muito importante eles vindo aqui, porque a gente explica para eles. Isso aí, nós temos 3 pessoas ali, sempre temos 2, 3 diretores aqui no sindicato, à disposição para atender a hora que ele vier, entre 8 e 5 horas da tarde. Acho muito importante a gente sempre ressaltar essas questões de ordem social, lembrando que assim, a unidade sindical ela vem com o intuito de ampliar a qualidade de vida do trabalhador, lutar pela Perfeitamente. qualidade para que a lei esteja sendo cumprida, regular a questão de feriados e hora extra e tal, mas Perfeitamente. por conta de um país tão complexo como a gente vive, em que por mais que o SUS seja referência mundial, ele não está dando conta, porque o investimento não está necessário, não está suficiente. Então, a unidade sindical vem sim para fazer serviço social, oferecendo uma consulta mais rápida, um exame mais barato, e o trabalhador vai conseguir verificar se cabe no seu orçamento, né? Isso tudo é muito importante da gente ressaltar o apoio do sindicato para
o trabalhador, não só para a conquista do reajuste lá no período da database, da convenção coletiva, dos direitos que vão além da Constituição, né? Vai além da CLT, a convenção coletiva, mas a gente também mostra que está pensando no dia a dia do trabalhador. E aí, Hernani, nesse sentido, eu queria que você falasse um pouquinho das conquistas desse ano, porque teve convenção coletiva, e como a legislação mudou, toda conquista anterior precisa ser reestabelecida. Eu queria que você falasse sobre essas conquistas específicas do seu sindicato e se teve mais alguma novidade esse ano. Não, esse ano foi o seguinte, com o desastre natural que houve, a gente teve que ter a compreensão de entender que a nossa convenção coletiva é em março. E nós fizemos toda a negociação em março, antes de 1º de março, que o aumento é a partir de 1º de março. Mas devido ao desastre que houve, nenhum patrão conseguiria dar aumento em abril. Então, nós chegamos a uma conclusão, através de assembleia, de várias discussões, que o aumento fosse a partir de julho, entendeu? E o piso salarial teve um aumento bem substantivo, foi para R$ 1.600, é um dos maiores pisos do estado do Rio. Então, a gente fez a negociação a partir, como já vamos começar a discutir outra vez a partir de janeiro a negociação, que vai vigorar a partir de 1º de março, né? E esse ano a gente teve que fazer essa negociação coletiva para ela vigorar a partir de julho, porque não tinha condição. Muitas lojas em julho ainda não tinham conseguido estar 100% aberta para funcionar normalmente, para conseguir pagar esse aumento ao trabalhador. E a gente sabe que foi uma perca para o trabalhador, a gente tem que entender que se não tiver dinheiro para pagar, o trabalhador vai ficar desempregado, entendeu? Então, a gente teve que ceder de um lado e ganhar do outro. Ganhamos um aumento razoavelmente bom, mas tivemos que ceder que o aumento fosse a partir de agosto. E o dissídio nosso foi feito em março, mas o aumento saiu a partir de agosto, de julho para receber em agosto. Então, todos os outros encargos normais foram feitos dentro do acordo coletivo, e vigorou a partir de julho para o pessoal receber em agosto. Eu acho que a categoria ficou satisfeita, porque a gente não teve reclamação, até porque a gente tem que ter um entendimento que se não houver patrão, não tem empregado, e vice-versa, né? A gente tem que ter compreensão que as coisas, quando fica difícil para o patrão, ela vai ficar difícil também para o empregado, porque se não tem dinheiro para pagar, o empregado não vai receber. Então, você não adianta forçar uma barra numa convenção coletiva dizendo a gente não vai abrir mão. Não abre mão, não ia ter convenção coletiva, porque quando a gente chegou para negociar, infelizmente, foi numa data degradante. Depois do primeiro desastre natural. Não tinha como falar em aumento de salário. E nós fomos recebidos pelos patrões gentilmente, até dizendo, olha, esse ano nós não podemos dar aumento, vocês têm que entender. Aí, com muita habilidade, com muita conversa e compreensão, a gente conseguiu que essa database fosse estabelecida a partir de março, mas que o aumento seria a partir de julho, como foi feito e está sendo feito até hoje. Então, 13º, férias, tudo em cima de 1.600. Entendeu? Legal. Isso é uma boa conquista diante da situação em que a gente está vivendo de forma diferenciada em Petrópolis, né? Existe uma questão
mundial, existe uma questão nacional do estado do Rio de Janeiro e Petrópolis ainda teve a questão das chuvas, né? Agora, quais são as expectativas para 2023 no que diz respeito aos trabalhos do sindicato? A expectativa normalmente são as mesmas. A gente vai tentar negociar um salário melhor, com certeza. Começa a discussão a partir de janeiro, né? A gente convoca normalmente a Assembleia decide o que vai ser pedido, quanto vai estar o INPC da época, vamos levar essa proposta patronal, depois eles nos chamam lá, a gente sempre leva um ou dois comerciários que não é da diretoria para participar, para ver como é feita a negociação e ver o que a gente vai conseguir. O importante maior, Carlos, é manter as cláusulas sociais. E é muito importante o que a gente já conseguiu de anos e anos atrás, a gente não perder. Não adianta você brigar com o patrão, conseguir um aumento melhor e perder cláusulas sociais muito importantes, como quinquênio, 13º, férias e outras coisas que a gente tem ganho. Então, a gente tem procurado manter as cláusulas sociais e negociar o aumento, mesmo que seja só a inflação. Se a gente conseguir a inflação esse ano, e infelizmente está um pouco mais baixo que os outros anos, apesar a gente sabe que você vai no mercado, como eu já falei outras vezes, os preços, a inflação manteve, está difícil. A gente tem que tentar negociar um salário melhor para o trabalhador, porque o trabalhador recebe o salário dele, vai no mercado e às vezes não consegue comprar aquilo que necessita. Então, a gente tem que procurar ter consciência de que não adianta pedir 20% de aumento e ficar naquela briga o ano todo e não conseguir o dissídio coletivo. E se for para a justiça, o juiz conscientemente vai dizer, ó, a inflação foi X, é o máximo que vai dar. E isso, às vezes, demora 1, 2 anos a ser decidido. Então, se a gente puder negociar dentro disso aí, dentro do prazo da convenção coletiva, é muito melhor do que a gente ir para uma justiça brigar por uma coisa que a gente sabe que tendencialmente vai perder. Outros sindicatos já negociaram esse ano, a gente sabe, que nós somos no movimento sindical, negociou o aumento em 2 parcelas, com o menor aumento dentro só da correção do NPC, porque realmente foi difícil para todo mundo. Esse desastre natural ele atingiu mais a parte do comércio, mas o comércio faz girar outros segmentos, né? Como outros segmentos faz girar o comércio. Então, a gente tem que ter o entendimento que tem que ser uma negociação bem ajustada para depois não ter como ter problema no futuro. Perfeito, acho que isso é muito importante. A gente está chegando no final desse nosso bate-papo, entendendo que foi um ano difícil, começou com tragédia, mas foi caminhando. A gente teve aí um aumento de postos de trabalho na área do comércio por conta da abertura do novo shopping. Chama os trabalhadores para o sindicato para conhecerem a unidade. Para isso, queria que você deixasse, nesse final de bate-papo, todos os contatos do sindicato, os endereços e o que precisa para se associar ao sindicato do comerciário. Normalmente, para se associar hoje, a gente pede a carteira profissional ou a identidade e o cartão do SUS, e o último, o contra-cheque. Por que o cartão do SUS? Fica uma pergunta. Por que eles pedem? Porque nós temos um sistema integrado que a maioria não tem, ao INSS. Todo exame que é pedido aqui pelos médicos já sai marcado na hora. Você sai do consultório, vai na menina no guichê dela, ela já marca o exame para você, para a clínica A ou B, sem você precisar se deslocar para lugar nenhum para ficar marcando exame, como era antigamente. Já há mais de 4 anos que nós temos esse sistema integrado.
Eu acho que isso facilitou muito. Você marca exame aqui para 2, 3 dias depois, aqui no sindicato, já é feito tudo no sindicato. E outra coisa, para se associar ao sindicato, é preciso documento, o contra-cheque com desconto. Se não tiver a carteira na mão, pode ser a carteira Digital. digital, né, que hoje 90% está com a carteira digital. A gente faz a carteirinha, trazer o nome dos dependentes, esposa e filhos, e trazer o cartão do SUS, que, como eu falei, é muito importante para marcar exames e marcar, né, até se for caso de uma cirurgia, pós o exame daqui, facilita. E nós estamos aqui na rua Washington Luiz, número 131, sobre loja. Estamos também em Itaipava, na rua, no Shopping 2000, ali em frente o Extra, né? O Uhum. Gramil, Shopping 2000, sala 101, no horário de 8 às 5 da tarde, para qualquer informação. Temos assistência jurídica, que é aqui na rua Antiga João Pessoa, né? Nelson de Saerp. Nelson Saer, no primeiro andar com o doutor Denilson Beligodi. Qualquer informação que precisar, nós temos os telefones 2242-6269, 2242-7567. O Maravilha. associado ou não que precisar qualquer informação, é só ele vir para cá ou ligar para cá. Nós estamos à disposição aqui de 8 às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Maravilha. Hernani, queria te agradecer, desejar sucesso na continuidade do trabalho em prol do trabalhador comerciário e que o ano de 2023 seja de muitas conquistas, muita luta, mas muitas conquistas para todos nós. Obrigada de verdade pelo papo. Obrigado a você. Eu deixo aqui um grande abraço a você, a todos os comerciários, dizendo que, apesar de todas as dificuldades, o sindicato tem mantido o grupo de trabalho aqui, não paramos em momento nenhum, mesmo depois da tragédia. Então, a gente está sempre aqui à disposição. Obrigado. Que nós tenhamos um final de ano bom, que haja mais postos de trabalho, porque a gente sabe que muitos perderam o posto de trabalho, mas a gente está vendo que está se começando a recuperar. E vamos torcer para dar tudo certo. Ok? Com Um certeza. abraço a você também. Obrigada. Um beijo grande, Obrigado. Hernani. Obrigada a você que ficou com a gente nesse bate-papo. A gente volta em breve num novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.